Bom dia, comuna! Paz do Senhor, que bom que vocês estão aqui, que privilégio poder estar aqui com vocês. Queria dar um alô também para você que está conectado hoje, estou muito animado hoje. Se você está conectado com a gente, não é por acaso, se você está aqui, não é por acaso. Tenho certeza que Deus quer se conectar com você, tem uma palavra para você e para mim, para a gente ser fortalecido no Senhor. Amém? E fiquei muito feliz no dia que o pastor André começou a trocar mensagem com a gente para a gente dividir um pouco essa série de mensagens, Sermão do Monte. E ele deu as datas lá, falei, poxa, que legal ter a oportunidade de trazer uma palavra de amor, de encorajamento, de vida para a nossa igreja. Pastor André, que joia! Qual que é o tema? Nós vamos falar sobre jejum, Paulo. Como? Paulo, não, agora no texto lá chegou a hora de falar sobre jejum. Pastor André, isso é bullying, você está brincando. Olha o tamanho da jamanta, você acha que eu vou ter moral para falar de jejum? O pessoal vai acreditar num gordinho falando em jejum? Que negócio é esse? Mas, tirando a brincadeira, jejum é uma coisa importante na vida espiritual, na vida do cristão. É uma coisa que está muito em moda hoje. Não sei se você tem ouvido falar aí sobre o jejum intermitente, que é uma das práticas aí que o pessoal tem usado para mexer com o metabolismo, quem está querendo ficar em forma aí, ou mexer também com a parte de defesa do corpo, de imunidade. Está muito em moda, mas aqui a gente vai falar sobre o jejum do ponto de vista espiritual. É muito mais importante do que esse jejum físico. Vamos lá dar uma olhada no nosso texto, na continuação do Sermão do Monte. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, hoje nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o Sermão do Monte, que está lá em Mateus, começando no capítulo 5. Nós já estamos no capítulo 6, nos versos 16 e 17. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês estão fazendo, faz o que vocês sabem, sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Que texto. Será que tem alguma instrução para a gente aqui? A primeira questão que me veio na mente, eu vejo que alguns colegas também têm essa inquietação, poxa, mas será que o jejum, que era algo da tradição judaica, que era algo que veio ali da lei, que na lei de Moisés, na lei ainda existe ali uma menção de que uma vez por ano o povo judeu se reunia lá numa das festas e tinha o período de jejum. Os fariseus tinham a tradição de fazer jejum 2 vezes por semana. Será que isso é aplicável? Será que isso precisa? Será que isso é para os nossos dias de hoje? Paulo, isso não é um negócio ali que está... não é costume? Será que isso ainda é confundido com alguma coisa que era só válido para aquela época? Eu tenho minhas dúvidas, porque o texto começa com Jesus falando, quando jejuarem. Tem um probleminha nesse quando. Ele não está falando se jejuarem. Ele está partindo do princípio, me dá a impressão que ele está partindo do princípio que já vai rolar, eu estou sabendo que vai rolar jejum. Já está implícito que o jejum está no pacote. E quando vocês jejuarem, tem uma maneira certa de fazer isso. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse aspecto, Jesus está dizendo. Quando jejuarem. Então, para mim, indica que faz parte sim da vida do discípulo. E essa prática, ela continua no Novo Testamento. Se a gente continuar lendo ali, você vai pegar em Atos dos Apóstolos, algumas situações onde você vai ver o jejum ali, fazendo parte da vida do cristão. Então temos indicações sim, de que o jejum é uma prática esperada para os dias de hoje, e principalmente para aqueles que seguem a Cristo. Vamos lembrar aqui que nesse texto,
Em todo o Sermão do Monte, Jesus está ali, sentado, rodeado de pessoas que creem nele, que seguem e o amam. Então, isso é esperado. Tá, se isso é esperado, é que fica a questão do jejum no nosso mundo pós-moderno. Paulão, uma coisa é você fazer jejum lá, com aquela vida que eles tinham, com aquele ritmo que era tranquilo, que o cara conseguia separar um tempo. Mas eu tenho uma outra realidade hoje. O mundo mudou, as coisas são outras, o ritmo é outro. A gente tem alguns problemas que eles não tinham naquela época. Quer ver? 2 problemas que são... Vem de frente com o jejum, o problema do foco. Nós estamos no meio de uma geração que tem uma dificuldade enorme de foco. Provavelmente você que está me acompanhando conectado aí, você estava conectado, estava me ouvindo nos primeiros minutos, você já virou para fazer outra coisa. Quem está aqui comigo presencialmente, os poucos que estão aqui, talvez estão mais atentos, mas a gente tem uma dificuldade de... lá no Canadá, para descobrir quanto que é o tempo de atenção que um ser humano consegue ter, em média, né? E eles chegaram a um impressionante número de 8 segundos, que é um tempo que você consegue ter uma atenção de um ser humano durante uma propaganda, por exemplo. Durante um evento que você consegue ter foco total. 8 segundos. Sabe quanto tempo um peixinho, aquele peixinho dourado consegue? De tempo? 9. O nosso tamanho do foco, o nosso tempo de foco, a nossa capacidade da gente focar nesses tempos que a gente vive é um tempo curtíssimo. Isso é um estudo de 2013, gente. E deve ter diminuído. Eu não consegui ver números atuais, mas o que eu consigo ver é, lá no YouTube, quem não tem o Premium aí, passa propaganda de quantos segundos? 5 segundos. Isso me indica que alguém já estudou isso e está pensando que, olha, deixa eu falar com esse meu consumidor e eu só vou ter 5 segundos do tempo de atenção dele. Estamos numa geração, estamos vivendo num tempo que a gente tem dificuldade de foco, dificuldade de concentrar, de prestar atenção. Esse é um primeiro ponto de problema que a gente tem na nossa geração. Outro problema da nossa geração é a dificuldade de comando, de obedecer uma ordem, uma instrução, sem entender o porquê. Eu vejo isso com as minhas filhas. A minha geração, a gente tinha um pouco disso, que você recebia uma ordem, aí você ia perguntar o porquê, tomava um não, porque eu estou mandando, e a gente fazia. A gente fazia, de alguma maneira. Agora, estamos vivendo tempos de que é difícil hoje você conversar com uma pessoa, pedir para ela fazer algo, se você não explicar muito bem o motivo, provavelmente aquela pessoa não vai ir para cima daquilo. Eu estava lembrando um filme que hoje, por exemplo, seria inviável. Deixa eu ver se tem o pessoal aqui da minha idade aqui, eu vou ficar perdido. Eu sei que vocês não vão entender isso, mas sabe aquele filme Karate Kid? Eu não estou falando do Karate Kid agora, esse novo que saiu aqui com o Jackie Chan, não. Eu estou falando do outro. O Mestre Miyagi, com o Daniel San. Quem aqui lembra desse filme maravilhoso? Olha só, vocês estão tudo veiaco. Lá tem uma hora naquele filme, não sei se você lembra da cena, né? Que o Miyagi chega no Daniel San, dá a esponja para ele, o Daniel San querendo aprender ali a lutar, e ele fala, vou te ensinar. Pega a esponja e vai lavar o carro. Insera com a direita e depois insera com a esquerda. Vai lá, procura aí nos streamings da vida aí essa cena, você vai ver lá o Daniel San, não, mas mestre, mas por quê? Tal, ele, combinado foi, sem pergunta. Lava com a direita, lava com a esquerda. Depois no final do filme você percebe que aquilo ali tinha tudo um sentido. Mas aquele filme seria inviável nos dias de hoje. Tenta falar para alguém, olha, você vai ter que jejuar e fazer um período de jejum para um jovem, ele vai... Se você não tiver um bom porquê, vai ser bem difícil. Então temos um problema de foco na nossa geração, nos nossos tempos. E um problema de comando. Então vamos tentar olhar para o jejum sobre esse prisma. O que o jejum tem para nos ajudar nessa falta de foco? Começando pelo foco, em vários pontos da Bíblia, em vários pontos, principalmente do Novo Testamento, nós somos orientados a buscar o Senhor a todo tempo.
Lá numa das cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, ele fala, orem sem cessar. Orem o tempo todo. Estejam orando sempre pelos santos. E quem consegue ficar orando em estado de espírito, em oração o tempo todo? Na sua rotina, no seu dia a dia, no trabalho, mistura com a escola, sai de um lugar, vai para o outro, tem trânsito, no meio do trânsito está tentando resolver outras coisas e passa no mercado para... Quem consegue estar em comunhão constante com Deus? E se eu dissesse para você, eu chegasse para você e te desse uma proposta, falasse assim, eu vou te propor um negócio aqui, que vai te ajudar a manter o foco e lembrar de orar, e lembrar de estar em comunhão com o Senhor ao longo do seu dia. Está aqui um aparelhinho que eu vou te dar e você vai lembrar do Senhor. Você ia gostar? E se não fosse um aparelhinho? Olha só. Um estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, revelou que diferentes formas de jejuar podem ter um efeito significativo sobre o corpo humano. Como, por exemplo, fornecimento de combustível para o cérebro, a maneira como o organismo reage ao estresse. E muitos praticantes de jejum, diferentes tipos de jejum, estou falando do campo científico, tá, gente? Não entrei ainda no espiritual. Muitos praticantes têm relatado se sentirem mais alertas. Opa, isso aqui me interessa. Segundo a pesquisa, a causa principal são as mudanças bioquímicas no cérebro. O estudo sugere que o jejum leva a uma melhora na capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva, traduzindo para o nosso português, você fica mais esperto. Isso aqui eu tirei de uma matéria da BBC News. O jejum, estou falando aqui de ciência, gente, não é nem Bíblia ainda. Pela ciência, a ciência já está detectando que o jejum nos deixa mais alertas, mais espertos, porque ele faz o nosso cérebro entrar em modo de busca. Opa, está faltando alguma coisa no meu dia a dia, na minha rotina, no meu organismo. Vai buscar. Então, como é que funciona o jejum espiritual? Você primeiro vai lá pensar, escolher o seu propósito. Você tem a sua causa, o seu propósito. Mais para frente a gente fala sobre isso. E aí você inicia o seu jejum, retirando alguma coisa da sua alimentação, de preferência. E aí ao longo do seu dia, ao longo daquele tempo, o seu corpo vai sentir falta daquilo. O seu cérebro vai emitir um sinal de, não, vai atrás desse negócio que está fazendo falta agora. E aí, a minha mente vai receber o seguinte gatilho. Opa, eu estou sentindo falta de comida, estou sentindo falta de alimento, mas eu estou fazendo um jejum a Deus. Na hora que você recebe esse gatilho, você ora ao Senhor. Senhor, eis aqui a minha causa. Senhor, ouve a minha oração. Pai, lembra que eu estou fazendo jejum ao Senhor. Escuta o meu clamor, Pai. Faz aquela oração e volta ao seu dia. Continua. E daqui a pouco você vai ser lembrado de novo daquela fome, daquela falta de alguma vitamina, de alguma substância. E você vai, eu estou em jejum. Por que eu estou em jejum? Porque eu tenho uma causa diante do Senhor. Senhor, estou aqui no meio do meu trabalho, no meio do meu escritório, mas quero te apresentar a minha causa. Lembra, Senhor? Lembra que eu estou clamando ao Senhor? Lembra que eu estou buscando ao Senhor? Jejum, eu estou querendo propor para a gente que o jejum ele é um easter egg no nosso corpo. Quem não sabe o que é um easter egg no mundo do software? Easter eggs são ovos de Páscoa que eles chamam, são presentes, são surpresinhas que os programadores deixam dentro de um software e ele não está lá para fazer isso. Então, um programador ele escreveu lá, por exemplo, se você usa o Microsoft Edge para navegar pela internet, não estou usando mais Chrome não, gente, fui para o Edge. Você digita lá edge, ///surf, ele vai abrir um joguinho. Se você tiver offline, é um easter egg, uma coisa que o programador colocou lá e você nem estava esperando. O jejum, ele pode ser considerado como um easter egg que Deus deixou na nossa programação do nosso corpo
para nos ajudar o nosso organismo a vencer essa falta de foco. Ele está nos ajudando. Quando você faz o jejum vai te ajudar com a falta de foco. E com relação ao propósito do jejum, vamos fazer o jejum, mas eu preciso entender o porquê. Bom, no Antigo Testamento, o jejum ele estava muito ligado a questões de arrependimento, a tristeza, ao luto, a busca por Deus, a busca por comunhão. Mas no Novo Testamento ele ganha outras características. Voltando ao texto lá em Mateus 16, quando jejuarem, Mateus 6, de 16 a 17. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Aqui ele já começa a revelar propósito esquisito. Por que o pessoal estava jejuando? Para parecer, para passar uma imagem, para que os outros percebessem alguma coisa. Aí Jesus fala, não, peraí, esse não é o propósito. Eu lhes digo, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, Jesus também está dando uma dica aqui, de que, olha, existe uma recompensa envolvida. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. De novo, ele fala aqui da recompensa. Então, o jejum, para que ele serve? A gente percebe aqui que Jesus está dando uma instrução clara de que, olha, o jejum não foi feito, a intenção do jejum não é você aparecer para a igreja, aparecer para a comunidade que você está jejuando. O jejum é uma relação entre você e Deus. Então o jejum, ele é uma coisa que fortalece os laços entre pai e filho, entre nós e Deus. Ele, em segredo, vai perceber, ele percebe pelo que você está jejuando. Então o jejum, fortalecimento de relação. O jejum envolve, esse segundo ponto, envolve recompensa, mas ele não fala do tempo que essa recompensa vem. Isso é muito importante. Jejum envolve recompensa. Jesus está falando, sim, Deus o recompensará. Mas ele não fala sobre a recompensa. Não fala. Um exemplo que eu marquei aqui, talvez aí não esteja aí no texto da tela, porque eu coloquei agora há pouco, mas profetiza Ana lá em Lucas, capítulo 2, quando Jesus é apresentado lá no templo como bebê. Tem uma cena lá onde tem uma profetisa que ela já vivia viúva há muitos anos. A Bíblia fala que ela estava 84 anos de vida. Ela nunca deixava o templo, adorando Deus dia e noite em jejum e oração. Quanto tempo essa profetisa ficou lá? Durante a vida dela, clamando pela redenção de Israel. Alguns anos. E lá no finzinho da vida dela, eis que ela vê o Salvador ali, frente dela. Jejum envolve recompensa, só não fala quando. Mas existe alguma recompensa envolvida. Em terceiro, o jejum, ele exprime, ele demonstra a nossa vontade de estar com Cristo. Vamos dar uma olhada lá em Lucas, capítulo 5, nos versos 34 e 35. Tem uma cena bem interessante que Jesus está ali com seus discípulos, tendo uma refeição, e os fariseus questionam Jesus, falam, Jesus, os discípulos de João vivem aí fazendo jejum e os seus estão aí comendo, celebrando. E Jesus responde essa pérola. Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus está falando aqui, olha, de novo, jejum vai fazer parte do dia a dia. Jesus, ele está conosco espiritualmente aqui, mas ele fisicamente não está. Nós celebramos isso na ceia do Senhor, não celebramos? Até que Cristo venha,
Maranata, ó, vem Senhor Jesus. O jejum também é uma manifestação de Senhor. Como eu queria que o Senhor estivesse aqui comigo presencialmente. Como eu preciso estar junto do Senhor. Jejum é uma manifestação da nossa sede por estar com Deus. É onde você mostra, Senhor, meu coração está apertado porque eu preciso muito estar junto do Senhor. É uma expressão de amor. Em quarto lugar, o jejum é uma forma da gente apresentar ao Senhor as nossas causas importantes. Você já passou por uma situação que você tem que tomar uma decisão, você está inseguro, que você precisa escolher entre o caminho A e o caminho B, e você precisa de clareza, você quer apresentar ao Senhor, Senhor, como é que eu faço? Olha só em Atos, capítulo 14, verso 23, um dos eventos onde aparece o jejum, eles estavam tomando ali uma decisão importante e fizeram questão de fazer um jejum, uma oração, para ter essa confiança de que Deus estava naquilo. Paulo e Barnabé estavam fazendo missão ali, estavam levando o evangelho a vários lugares. E aí eles plantavam igrejas. Paulo e Barnabé escolheram presbíteros em cada igreja. E com orações de jejum, os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Você imagina o trabalho e o amor que eles tinham por aquelas comunidades que eles tinham plantado, que eles tinham apresentado o evangelho, aí eles iam partir para a próxima. E o coração deles devia estar apertado, falando, mas Senhor, eles estão começando. Quem que vai cuidar desse rebanho, Senhor? Como fazer isso? Para onde a gente corre nessa hora que o coração está apertado? Jejum e oração. Está com alguma questão na sua vida pessoal, vida familiar, que você está sentindo essa pressão de que você precisa de uma intervenção do Senhor, precisa de clareza, quer que o Senhor tome conta dessa situação? Jejum. O jejum, ele expressa a criticidade da nossa situação. Ó Deus, a minha questão é séria, eu preciso de ajuda. O meu assunto é urgente. Então, o jejum como forma da gente apresentar ao Senhor as nossas causas importantes, aquilo que mexe conosco, aquilo que é chave na nossa vida. Marquei mais um ponto aqui, um quinto ponto do jejum, como sendo uma ferramenta de intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus acaba virando fonte de poder. A intimidade com Deus trazendo poder para a nossa vida espiritual. Você se conecta com o Senhor. Você fica íntimo dele. Através do jejum, o jejum é um tempo onde você está intimamente ligado com o Senhor, e estar conectado com o Senhor aumenta o nosso poder espiritual. Onde está escrito isso? Mateus 19, versos 19 e 20. Aqui eles estavam passando por uma situação onde um pai foi até o Senhor clamar pelo seu filho que estava endemoniado, estava com possessão maligna. E ali os discípulos tentaram expulsar aquela entidade, não conseguiram. E finalmente Jesus, uma palavra de ordem ali, libertou aquele jovem. E aí depois daquele episódio, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram, em particular, Jesus, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus responde, porque a sua fé é muito pequena. E eu lhes digo a verdade, se tivessem a fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Meus irmãos, eu não gosto de imaginar que existe algo
místico no jejum, de que o jejum em si tem poder. Mas uma coisa é fato, quando você caminha lado a lado com Cristo, em intimidade, em oração, em sintonia com o que Ele quer, em sintonia com o que Ele fala, existe sim algo de poder nessa intimidade. Eu creio que é isso que Jesus está se referindo aqui. Olha, para vocês conseguirem esse tipo de poder, vocês precisam estar caminhando mais perto, mais em comunhão, mais em sintonia com Deus. E o jejum nos proporciona isso. Tem alguma área na sua vida que você está sentindo que você não tem forças para superar aquela situação? Tem algum assunto que você fala, Senhor, o Senhor me pediu para fazer tal coisa, o Senhor me orientou, leio na tua palavra que é para fazer isso e aquilo, mas eu não tenho poder. Vai para o jejum, meu irmão. Chega mais, gruda no Senhor, apresenta essa sua causa, fala, Senhor, eu preciso de poder do Senhor para sair desse vício. Eu preciso de poder do Senhor para conseguir trazer isso que está proposto para mim aqui. Preciso do poder do Senhor para abençoar os outros. Eu preciso de poder e graça do Senhor na minha vida. Eu sei que você deve ter uma situação, alguma coisa que te veio à mente. Poxa vida, é verdade. Eu preciso mesmo do poder do Senhor. E não é chamando alguém que tenha mais poder. Não, não é isso. Jesus está falando, junte-se a Deus. Busque ao Senhor em jejum. E você vai ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Amém? E em sexto lugar aqui na questão do propósito do jejum, alguns pastores, alguns irmãos que estudam a Bíblia, eles costumam falar que o jejum é a academia espiritual. Você está fortalecendo o músculo espiritual. Está fortalecendo a sua relação com Deus. Você está negando o seu corpo, está negando algo à sua carne, negando algo que você precisa, mas por outro lado está fortalecendo o seu espírito. É a melhor academia que tem. Quer fortalecer o seu espírito? Quer trabalhar o seu músculo espiritual? Quer trabalhar a sua vida com Deus? Quer se tornar alguém mais fortalecido para poder ajudar outros, espiritualmente falando? O jejum ajuda nisso. Nos fortalece. Jesus nos fortalece através do jejum. Agora, coisas que o jejum não é, gente. Vamos lá. O jejum não é barganha. A gente precisa ter isso muito claro. O jejum não é uma barganha. Olha, eu vou jejuar e vai acontecer algo. Eu vou jejuar e quando eu terminar o jejum, a bênção vai estar me esperando. O Dr. Lorton Martin Jones, ele, no estudo dele, no Sermão do Monte, ele critica bastante na geração, na época dele, não sei se isso deve existir no nosso tempo, né? Ele fala assim, que tinha muita gente na época dele que pensava que o jejum era como se fosse uma ficha que você coloca numa maquininha de venda de coisa. Ele nem tinha vending machine de Coca-Cola naquela época, mas ele já tinha esse conceito. Ele fala assim, que há muitos entendimentos errôneos com relação ao jejum, encarando o jejum como uma rotina obrigatória que alguém coloca no calendário lá, alguma denominação, alguma religião coloca lá que você vai ter um período de jejum, e a pessoa faz aquilo por obrigação, nem se liga por que está fazendo aquilo. E além disso, acha que o jejum é uma fichinha, que ele vai colocar lá na maquininha, coloquei, apertei o botão, sai a bênção. Jejum não é isso, gente. Não é isso. Jejum também não é uma ferramenta para a gente vender uma imagem, para a gente formar uma imagem de alguém super espiritual. E é isso exatamente que Jesus está atacando aqui. Olha, quando você fizer jejum, não é para você fazer propaganda disso. Não é marketing, não. Aliás, dá um tapa aí, arruma o cabelo, dá uma lavada no rosto, porque a questão é entre você e Deus, não é propaganda. E também jejum não é uma ferramenta de chantagem gospel, gente. Não é autopromoção. Então,
não tem aquela coisa, não é para a gente pegar e passar aquela a impressão, aquela aparência de miserável. Olha que coitado que eu sou, olha que infeliz que eu sou, poxa, coitadinho de mim. Estou fazendo um jejum para ver se alguém tem dó e pena de mim. Temos tribulações? Sim, temos. Carecemos da graça de Deus, da ajuda uns dos outros. Sim, precisamos da ajuda uns dos outros. Mas o jejum não é para isso. O jejum não é assim. No jejum você derrama a sua alma, a sua causa perante o Senhor. Confia que Deus vai intervir naquela causa. E ao mesmo tempo você continua caminhando na sua vida, irradiando a luz do Evangelho e sendo embaixador do Rei. Confiando que Deus vai trabalhar na sua causa. Mas ao mesmo tempo, levando o Evangelho adiante. Você em Cristo, luz do mundo. Amém? Tudo bem até aqui, gente? Entendido a questão do foco. O jejum nos ajuda a dar o foco. O jejum é uma ferramenta que tem a ver com o nosso organismo, algo que no nosso dia a dia vai nos ajudar a lembrar do Senhor, de lembrar do propósito, lembrar de orar. E o propósito do jejum também está esclarecido. Entendemos o que é, para que serve. Poxa, é isso, jejum é para isso. É para me aproximar do Senhor, é para chegar junto de Deus, para apresentar a minha causa. Entendido isso? Como é que a gente pratica o jejum? Vamos para a prática. Paulão, eu nunca fiz jejum. Não tenha vergonha. Não é uma prática. Hoje, infelizmente, a gente não fala disso nas igrejas. Não se fala isso nas grandes mídias, gospel. Não se fala em jejum. Então, se você nunca fez o jejum, tranquilo. Vamos fazer junto. Primeiro passo que eu te aconselharia a fazer é ser objetivo. Pelo que você vai jejuar? O que você vai apresentar ao Senhor? Seja específico. Tem uma causa. Você precisa fortalecer a sua vida espiritual. Senhor, eu preciso de calma. Eu preciso acalmar o meu coração lembrando de quem o Senhor é. Eu estou andando muito ansioso. Então, seja objetivo. Por que vai ser aquele jejum? Olha, Senhor, eu estou com uma questão na minha família. Eu preciso de socorro do Senhor. Dê nome para as coisas e seja específico. E apresente ao Senhor. Lembre-se, não é dieta, é uma prática espiritual. Então você vai apresentar isso para o Senhor. Senhor, eu vou jejuar, está aqui a minha causa. Mantenha entre você e Deus. Apresente para Ele. E aí considere a sua realidade de saúde. Por que eu estou dizendo isso, gente? Jesus, ele fala do jejum, mas ele não colocou muitas regras. E eu sei que você tem uma realidade diferente da minha. Você pode ter alguma coisa de saúde, alguma questão de saúde que você tenha que comer a cada X horas, porque senão o seu nível de glicose faz isso, aquilo. Quem já está para cima dos 40 que nem eu, começa a dar um monte de probleminha. A gente considere a sua realidade. Sim, vou jejuar, mas vou jejuar dentro daquilo que não vai me complicar. O que eu vou tirar? Pensando nisso, o que eu vou tirar? Vou fazer um jejum completo? Vou ficar sem comer nada durante um tempo? Posso fazer um jejum parcial, tirar alguma coisa da minha refeição? Você pode tirar uma refeição do seu dia? Lógico, de novo, gente, eu estou falando aqui de considere a sua questão de saúde pessoal. Seja criativo. Por quê? Entendemos a questão do foco? Se o foco é jejuar para apresentar algo diante de Deus e o jejum vai nos lembrar desse propósito, o que você vai tirar do seu dia que vai te lembrar? Olha, Paulo, eu não posso tirar muita coisa. Tire alguma coisa que você sabe que vai
que vai te fazer falta. Não adianta você falar assim, vou tirar uma refeição, legal. Vou tirar carne, tem gente que tira carne, por exemplo, e não tem nada de errado com isso. E ele vai sentir falta daquilo e vai lembrar de orar. Agora, não vai fazer que nem tem uns irmãozinhos aí que falam assim, vou fazer jejum de jiló. Ah, nem come jiló. Não é isso. O jejum, ele é feito exatamente para você se lembrar de que eu estou num processo. Eu estou fazendo algo para clamar ao Senhor uma causa que é urgente, que é necessária. Então considere a sua questão e seja criativo para montar um esquema que você vai tirar algo da sua rotina que não vai arrebentar com a sua saúde, mas também não vai ser algo fútil. Eu não vou dizer aqui o que fazer, porque eu sei que você vai ser criativo. Paulo, mas em qual período? Quanto tempo eu tenho que jejuar? Eu tenho que jejuar meio período? 7 dias? 20 dias? Eu não vou te falar isso. Considere a sua condição. Você tem condição de jejuar uma semana inteira? Glória a Deus pela sua vida. Você tem condição de jejuar meio período? Glória a Deus. Jejue meio período. Dentro da sua possibilidade. Entre você e Deus. Senhor, olha, o Senhor falou para eu jejuar. Eu estou disposto a jejuar. Mas eu vi aqui, Senhor, e com a minha realidade aqui, eu quero apresentar este jejum ao Senhor. Eu vou tirar essa refeição nesse período, durante esses dias, mas eu preciso da ajuda do Senhor. Então considere menu, a dieta, o que você vai tirar, e o período também. Qual o período que você está disposto, até onde você consegue ir, e até onde realmente vai fazer diferença para você. Não pode ser algo fútil. Não, vou fazer um jejum de meia hora. Não, aí não dá, né? Começou o jejum? O seu corpo te lembrou daquilo? Né? Chega uma hora que no nosso dia a dia é difícil você focar e falar assim, vou jejuar. Lógico, é salutar fazer isso às vezes, você se retirar, dedicar um tempo. Olha, eu vou me isolar aqui, vou passar esse dia aqui dedicado ao Senhor, jejuando e orando. Ó, joia! Se você tem essa possibilidade, aproveite. Mas no nosso dia a dia aqui, na maioria de nós, a gente não tem espaço para fazer isso. Então você vai fazer o seu jejum tocando o seu dia a dia? Joia! Vai lá para a escola, vai estar no meio da aula. O seu corpo vai te lembrar que você tirou alguma coisa, que está te fazendo falta. Nesse momento, ore. Ore, oração e jejum. Jejum sem oração é dieta. Ore. Ah, Paulo, mas oração rápida. O propósito do jejum é nos trazer para perto de Deus, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Ah, mas eu não sou muito bom nesse negócio de orar. Ótimo. Escolha uma música, uma letra que mexa com você. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Por que você não pega essa música e usa no seu jejum? Lá no meio do seu dia, quando você for lembrado pelo seu corpo de que, olha, eu estou sentindo falta de algo, estou em jejum. Canta essa música, Senhor. Fique atento, Senhor. O Senhor está atento ao meu clamor. E os teus ouvidos prontos, Senhor. Usa esse verso. Se você não é muito de música, pega esse texto de 1 Crônicas que a gente leu agora, maravilhoso. Lembrando da gente de quem o Senhor é, do poder dEle. Pega lá, faz uma colinha lá no seu celular, num post-it, leva na sua carteira. Chegou a hora que o jejum te lembrou de que você tem esse período, cata aquele trecho e leia de novo, Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, a minha vida está em suas mãos. E eu preciso disso para me aquietar. Eu preciso disso, Senhor. Estou fazendo jejum para trabalhar minha ansiedade. E eu preciso ter isso na minha vida, Senhor. Foi lembrado pelo jejum. Seu corpo te lembrou. Seu corpo entrou em ação te lembrando. Ore.
entregue a sua causa ao Senhor e toque o resto do seu dia. E seja bondoso com você mesmo. Por que eu estou falando isso? Eu sou um cara muito autocrítico. E se você é também. Seja bondoso com você, porque Jesus fala aqui do jejum, mas ele não estabeleceu regras. Eu vejo gente muito aflita quando vai fazer um jejum e às vezes acontece alguma coisa no meio do jejum, ou se enche de dúvida, sabendo se aquilo é válido ou não. Não, Paulo, mas se eu tirar isso, será que isso é um jejum bíblico ou não? Vou fazer o jejum de Daniel, mas eu tomei... Não, eu estou fazendo um jejum, mas olha, no meio do dia eu tomei um copo de leite. Poxa, será que o meu jejum foi invalidado? E fica aquele sofrimento. Olha, a Bíblia fala para a gente não falar para os outros que é entre eu e Deus, mas sem querer eu comentei com o meu amigo. Será que meu jejum está invalidado? Tem que começar de novo? Seja bondoso com você mesmo. Jesus não colocou essa regra. Não sejamos nós que vamos colocar isso. Volta para o propósito. Senhor, estou fazendo jejum, mas no meio do dia esqueci. Vou voltar. Estou continuando. Senhor, meu jejum continua, minha causa está aqui, continua ainda. Eu preciso do Senhor. Seja bondoso com você. Não se critique tanto. Continue. E por fim, uma das coisas mais bacanas do jejum é a prática pós-jejum. Se você se dispôs a chegar junto de Deus, ter comunhão com Ele, em orar, passar uma parte do seu dia, da sua semana ali, numa comunhão íntima com Ele, com certeza, Ele vai falar com você de alguma maneira. E aonde Deus fala, onde Deus toca, é para nos transformar à imagem de Cristo. Alguma coisa vai vir à superfície dessa sua realidade. Fala assim, poxa, eu não tinha percebido isso. Se Deus te levar à ação, o que você vai fazer depois do jejum? Se Deus levantar uma questão, te mostrar algo, apresentar para você algo que Ele quer mudar, que Ele quer transformar, o que você vai fazer com isso? Vai para a prática, meu irmão. Vai para a prática, meu amigo. Não vai ter tempo da gente ler aqui, mas anota aí para você dar uma lida em Isaías 58. O que Deus fala para a comunidade de Israel sobre jejum? Ele dá uma baita de uma bronca no pessoal, falando, olha, vocês estão jejuando, mas vocês continuam brigando, continuam com a injustiça, não é nada disso que eu quero. E chega num ponto lá que ele fala, olha, o jejum que eu quero é que vocês tragam a justiça. Aí, tá aí, Isaías 58, 6. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, alivie a carga dos empregados, liberte os oprimidos. Ou seja, Deus nesse texto está falando assim, jejum tem a ver com prática de vida também. Se você se achega a Deus, aumenta a intimidade com Ele, Ele te enche de poder, é para fazer algo para o reino. É para expandir a mensagem do Evangelho. Então, o que faremos depois do jejum é importante. Concluindo, jejum vale para o mundo pós-moderno? Modernão, com rotina maluca, sem tempo, sem foco? Sim, não apenas serve, como é mais necessário ainda nos nossos dias. Para um mundo que está, para um povo, para uma geração que está com déficit de foco e déficit de persistência. Há poder na comunhão com o Espírito Santo. E o jejum potencializa esse vínculo. Está precisando de poder? Jejue. E o jejum potencializa essa sua conexão, essa sua intimidade com Deus. Lembrou daí da sua vida, da sua realidade, alguma área que está carecendo da atenção do Senhor, algo que você quer apresentar ao Senhor? Está buscando avivamento? Muitos de nós aqui, a gente tem falado bastante de avivamento nesses tempos.
que é ser inundados pelo Espírito Santo, ser tomados pelo poder de Deus, por que não jejuar por essa causa? Aliás, por que não jejuar essa semana? Por essa causa que veio aí à sua mente. Por que não? O que te impede de fazer um jejum essa semana? Que glorioso seria se a gente, como igreja, jejuasse essa semana por avivamento, por exemplo. Senhor, aviva a nossa igreja. Senhor, transforma a nossa vida. Senhor, visita cada família, para que a gente seja mais conectado, mais parecido com Cristo, para que nosso coração seja mais sensível ao seu Espírito Santo. Por que não fazer esse jejum, gente? Que tal você fazer um jejum essa semana e apresentar ao Senhor a sua causa? E lembre-se, jejum não é uma ficha. Mas jejum é um investimento. É um investimento no mais valioso relacionamento que um ser humano pode ter. Você está investindo no relacionamento com Deus. Vou deixar com vocês aqui um trecho, só para terminar, de um livro chamado Avivamento Verdadeiro, escrito pelo pastor Edson Queiroz. Foi um livro, peguei lá a versão que era do 10º ano do movimento dos 40 dias de jejum e oração, que era um movimento que ele estava sempre estimulando a gente, uma vez por ano, separar um tempo de jejum e oração. Aí lá no livro dele está assim, ele deixou essa passagem aqui. O jejum é uma disciplina espiritual que comunica a Deus que estamos sem saída, a não ser uma intervenção de Deus na situação. Mostra também a nossa humilhação e quebramento e volta para Ele. Por outro lado, o jejum é tempo de consagração e dedicação especial a Deus. O próprio Senhor Jesus jejuou por 40 dias. Há algo especial no jejum. Portanto, se queremos ver e experimentar um avivamento espiritual, precisamos separar tempo de consagração em jejum e oração. Se unirmos esses 3 ingredientes, fé, oração e jejum, com certeza Deus nos ouvirá, responderá e veremos um poderoso avivamento varrendo nossa nação. Para a glória de Deus. Amém? Que os homens não te ouçam. Esse aqui é de um outro autor. Que os homens não te ouçam, não te amem e nem te louvem. Mas o que importa é isso. O Senhor é quem te aprova. Quem disse isso foi o Dr. Lloyd Jones. O Senhor é quem te aprova. É o Senhor que vai ouvir o seu jejum. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por nos ajudar a entender o quanto nós precisamos do Senhor. Senhor, temos inúmeras causas em nosso meio que precisam da Sua intervenção, causas que são urgentes, causas que já não têm mais resposta de acordo com os médicos, causas que a gente já está quase desistindo de tão difícil que é, causas que a gente está há tanto tempo esperando e que a gente não vê uma saída, mas que a gente precisa entregar ao Senhor. E hoje nós estudamos sobre o jejum, fomos lembrados de que essa é uma prática que Jesus tinha, que os discípulos tinham, que é uma prática que é esperada de nós e que nós podemos nos achegar ao Senhor através do jejum. Eu te peço, Senhor, que essa palavra possa ter entrado nos ouvidos e no coração daqueles que estiveram conosco hoje. E que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos leve a jejuar esses dias. Nos leve a jejuar nas próximas semanas, Senhor. E tem misericórdia de nós. Escuta, ouve a nossa causa. Nos ajuda, porque a gente não tem essa prática em nosso meio, Senhor. Nos ensina a jejuar, Senhor. Porque sabemos que, ao jejuar, existe uma recompensa. Não sabemos o tempo dessa recompensa. Mas a primeira que eu vejo, imediatamente, a recompensa que temos é uma comunhão maior com o Senhor. Esta é imediata. E à medida que formos jejuando, que a gente também entenda
que nossa vida está nas mãos do Senhor e cada resposta de oração é para darmos honra e glória ao nome do Senhor. Confiamos em Ti, Te amamos. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.